Haja como se nada te abalasse. Napoleon Hill. Existe uma verdade desconfortável que quase ninguém gosta de encarar. Você não governa o mundo, não controla as pessoas e jamais conseguirá impedir que a vida teste seus limites. Mas existe um território onde nenhuma força externa entra sem permissão. Esse território é a sua mente. E quando você entende isso de verdade, algo muda para sempre. As provocações continuam, as perdas acontecem, o desprezo aparece, o caos faz barulho. A diferença é que, a partir de certo ponto, nada disso mais decide quem você é ou para onde vai. O que define o seu destino não é o que acontece fora, mas o que você permite acontecer dentro. É aí que mora o poder real. Enquanto a maioria vive reagindo, poucos aprendem a governar o próprio estado interno. E são esses poucos que atravessam tempestades sem se perder. Napoleon Hill dedicou a vida inteira a estudar esse padrão invisível. Ele percebeu que os homens e mulheres que constroem algo grande compartilham uma característica silenciosa. Eles não entregam o controle da mente a qualquer estímulo. Você pode ser atacado, desacreditado, ignorado. Pode sentir raiva, medo, cansaço. Nada disso te desqualifica. O que te enfraquece é permitir que essas emoções assumam o comando. O mundo tenta o tempo todo te empurrar para a reação imediata, para a explosão, para a justificativa. Mas os fortes escolhem outra rota. Eles respiram, observam, esperam e só então agem. Napoleon Hill chamava isso de domínio mental consciente. Não é frieza vazia, não é indiferença. É maturidade estratégica, é entender que cada reação impulsiva custa energia, foco e tempo, e que essas três coisas são recursos preciosos demais para serem desperdiçados com o que não constrói nada. A mente indisciplinada é um campo aberto para o caos. Qualquer crítica vira um ataque pessoal. Qualquer atraso vira motivo para desistir. Qualquer desconforto vira drama. Mas quando você treina a mente, o cenário muda. O mesmo estímulo externo encontra uma resposta diferente, mais firme, mais limpa, mais consciente. Autocontrole não nasce pronto. Ele é construído no silêncio das escolhas diárias. Na decisão de levantar mesmo cansado, de continuar mesmo sem reconhecimento, de calar quando poderia ferir, de avançar quando tudo dentro de você pede pausa. É nesse terreno invisível que o caráter é moldado. Napoleon Hill afirmava que a autodisciplina é o elo entre pensamento e realização. Sem ela, ideias morrem no papel, sonhos viram frustração, planos viram desculpa. Com ela, até o improvável encontra caminho. Porque disciplina não depende de humor, aplauso ou circunstância. Ela responde ao propósito. E propósito não faz barulho, ele sustenta. Vivemos cercados de ruído, opiniões, comparações, julgamentos, distrações. Todo mundo quer uma reação sua, todo mundo quer uma resposta, todo mundo quer ocupar espaço na sua mente. Mas quem deseja ser realmente forte, aprende uma arte rara, a arte de não responder a tudo. O silêncio, quando bem usado, é um escudo. Ele filtra o que importa. Ele cria distância emocional. Ele impede decisões precipitadas. Napoleon Hill observou que os mais bem-sucedidos não eram os mais falantes, mas os mais atentos. Eles falavam quando era necessário e pensavam o tempo todo. Ser calmo em um mundo histérico é uma vantagem competitiva. Enquanto muitos se perdem no calor do momento, poucos permanecem lúcidos. E é essa lucidez que decide vitórias silenciosas. Porque quem controla o próprio ritmo, controla o próprio caminho. Força não é ausência de emoção, é soberania sobre ela. Sentir raiva não é fraqueza. Deixar a raiva decidir por você é. Sentir medo não te diminui. Paralisar por causa dele, sim. Napoleon Hill alertava que o maior sabotador do sucesso não é o fracasso, mas a mente sem direção. A ansiedade antecipa derrotas. A carência aceita menos do que merece. A impulsividade destrói o que levou tempo para construir. Já o autocontrole liberta.
Ele devolve a você o comando da própria história. Quando você entende isso, para de se definir por rótulos. Para de dizer eu sou assim mesmo. Para de justificar atitudes que te afastam do que você quer ser. Nada é mais forte do que uma mente decidida. Absolutamente nada. Escolher não reagir é um ato de poder. Escolher observar antes de agir é maturidade. Escolher não se explicar o tempo todo é segurança interna. Napoleon Hill dizia que a opinião alheia só domina quem ainda não sabe quem é. Enquanto você tenta ser aceito por todos, perde contato com seu propósito. Enquanto busca a validação externa, enfraquece a autoridade interna, mas quem sabe o próprio valor não implora por compreensão. Ele segue em frente mesmo sendo mal interpretado. As pessoas vão falar de qualquer forma. Vão distorcer, criticar, projetar. Isso diz mais sobre elas do que sobre você. Você não nasceu para ser entendido por todos. Nasceu para cumprir algo que poucos terão coragem de sustentar. Quem ataca nem sempre odeia. Muitas vezes inveja o que não conseguiu ser. Napoleon Hill dizia que a crítica injusta quase sempre carrega frustração disfarçada. Por isso, não gaste energia tentando convencer quem já decidiu não enxergar. Alguns querem te ver reagir, outros querem te ver desistir, outros querem te ver menor. Nenhum deles merece acesso à sua paz. Você não foi feito para se explicar, mas para continuar. A dor faz parte do processo. Ela não chega para te destruir, chega para te revelar. Mas só ensina quem tem coragem de ficar. Napoleon Hill afirmava que toda adversidade carrega uma oportunidade equivalente. O problema é que essa oportunidade não se mostra para quem foge. Evitar desconforto é adiar crescimento. Anestesiar a mente é prolongar o sofrimento. O silêncio, por mais incômodo que seja, traz clareza. Ele mostra o que precisa ser ajustado, abandonado, fortalecido. A dor encarada transforma. A dor evitada se repete. Não peça uma vida mais fácil. Peça estrutura interna para suportar o que vem. A vida testa antes de confiar. Testa a disciplina quando ninguém observa. Testa a persistência quando não há sinal de progresso. Testa a fé quando tudo parece parado. É fácil parecer forte em público. Difícil é manter consistência no anonimato. Difícil é continuar quando não há aplauso. Difícil é seguir quando só você sabe o quanto custa. Napoleon Hill chamava isso de caráter invisível. É nos bastidores que o destino é escrito. Enquanto muitos vivem de aparência, poucos vivem de prática. Eles estudam quando ninguém vê. Trabalham quando ninguém elogia. Persistem sem garantias, porque entendem uma lei simples. O que é treinado no escuro sustenta o brilho quando chega a hora. E essa hora chega. Sempre chega, mas não para quem desiste cedo demais. Hill observou que muitos abandonam o caminho quando estão perigosamente perto da virada. Porque o cansaço engana, o silêncio confunde, a ausência de resultado imediato ilude, mas a vida recompensa quem insiste, não por sorte, mas por coerência. Porque quem permanece se torna diferente, mais firme, mais preciso, mais preparado. Pare de buscar compreensão. Busque postura. O respeito nasce da constância, não da explicação. Napoleon Hill dizia que quem sabe exatamente o que quer não perde tempo se justificando. Você não precisa caber no entendimento dos outros. Precisa sustentar o próprio caminho, mesmo que no início seja solitário, mesmo que doa, mesmo que ninguém aplauda. Fale menos, caminhe com mais firmeza. Deixe que os resultados façam o barulho que você não faz, porque quem age como se nada o abalasse não é vazio, é sólido. Vão dizer que você mudou, que ficou frio, que se afastou. O que eles não percebem é que essa distância é proteção. Napoleon Hill ensinava que grandes líderes aprendem a dominar o coração sem perder a alma. Você não endureceu, você amadureceu. Aprendeu a selecionar batalhas, pessoas, ambientes. Aprendeu a se retirar sem drama, a preservar energia, a tratar a própria paz como algo sagrado. Isso não é frieza, é consciência. A vida vai te testar mais uma vez, vai pedir prova da sua determinação. Você não endureceu.
Você amadureceu, aprendeu a selecionar batalhas, pessoas, ambientes, aprendeu a se retirar sem drama, a preservar energia, a tratar a própria paz como algo sagrado. Isso não é frieza, é consciência. A vida vai te testar mais uma vez, vai pedir prova da sua determinação. Vai te colocar diante do cansaço, da rejeição, da dúvida. E nesse momento muitos vão parar. Mas você já sabe, isso não é o fim, é o filtro. Napoleon Hill escreveu que a vida só confia grandes responsabilidades àqueles que resistem ao teste. Quanto maior a resistência, maior a recompensa. Você já aguentou mais do que imagina. Já continuou quando tudo dizia para parar. Talvez você esteja mais perto do que pensa. Talvez esteja cansado demais para perceber. Mas o que foi plantado em silêncio cria raízes profundas. O invisível de hoje sustenta o visível de amanhã. A linha de chegada não avisa. Ela aparece para quem não abandona. Você não precisa gritar. Não precisa provar, não precisa convencer, basta continuar. Sua calma incomoda quem vive no caos. Sua disciplina expõe quem procrastina. Sua evolução silenciosa denuncia quem ficou parado. Napoleon Hill dizia que a persistência silenciosa rompe mais barreiras do que qualquer demonstração de força. E é exatamente isso que está acontecendo. Os barulhentos querem atenção. Os silenciosos constroem impérios. Em um mundo onde todos reagem, quem pensa antes de agir se destaca. Quem domina os impulsos, domina o ambiente. Você aprendeu a pausar, a respirar, a escolher. Isso te torna raro. Isso te torna respeitado. Isso te torna forte. Mesmo quando parece solitário, você não está só. Existe uma minoria invisível caminhando no mesmo ritmo. Pessoas que recusaram o caminho fácil. Pessoas que entenderam o preço da disciplina. Napoleon Hill escreveu para essas pessoas. Para quem pensa diferente, para quem persiste em silêncio, chega um momento em que distrações perdem o brilho. Conversas vazias cansam. Opiniões externas perdem força. Surge então o propósito definido. Um foco tão claro que dissolve medo e dúvida. Você não quer mais parecer, quer realizar. O esforço vira identidade. O sacrifício vira hábito. O difícil vira normal. Você caiu, chorou, pensou em parar, mas não parou. E isso muda tudo. O mundo pode ignorar no começo, mas resultados não podem ser ignorados para sempre. No final, o respeito vem, não porque você pediu, mas porque você sustentou. Hoje você não se abala como antes, não reage como antes, não implora como antes. Sua postura fala, sua disciplina mostra, seu silêncio ensina. Napoleon Hill sabia, a maior força do universo habita quem domina a si mesmo. E essa força cresce em silêncio. Respire fundo. Observe quem você se tornou. Você é a prova de que quando a mente se cala, o mundo escuta. E quem aprende isso não precisa de plateia para ser grande. Siga firme, siga em paz, nunca pare.